capítulo 2, versos de 12 a 17. Para mim, eu tenho a impressão, no livro de Apocalipse, que essas cartas no início, principalmente falando de cada igreja, a situação de cada igreja, que de uma certa forma é a situação da igreja no mundo e no tempo, é uma preparação, como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês precisam se preparar para a minha vinda, né? E precisam reparar, precisam se arrepender dos seus pecados. É como se o livro estivesse dizendo isso: ó, a minha vida está próxima, mas vocês precisam se santificar, vocês precisam abandonar algumas coisas, vocês precisam se aperfeiçoar, arrependam-se dos seus pecados. E é isso que a gente vê aqui, nessa visão, nessa perspectiva, dessas 7 igrejas. Na realidade, nós nos identificamos, a igreja de todo o tempo, todos os tempos da história da igreja se identifica bastante com cada igreja aqui, com cada problema aqui em particular. Verso 12 ao verso 17. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro, sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos pedir ao Pai a Tua graça, a Tua misericórdia, para que o Senhor esteja falando nos nossos corações através da Tua palavra. Possamos ser edificados, impactados, Senhor, movidos pelo Teu Espírito Santo através dela, Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, porque esse é o objetivo da pregação do Evangelho, esse é o objetivo da Tua palavra na vida da Tua igreja, Senhor. É nos aperfeiçoar, Pai, melhorar, ou melhor, moldar a imagem de Deus em nós, Pai. Tornar-nos, Senhor, cada dia mais e mais semelhantes a Cristo, Pai. Mais próximos do Senhor, Pai. E prontos, Senhor, Deus, para receber o Seu reino. Fica conosco, Senhor, Deus. Fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos desenvolver mais uma vez o livro do Apocalipse na perspectiva da igreja de Pérgamo. Uma carta que foi enviada, e como carta, como epístola, foi enviada a todas as igrejas. Todas as igrejas ali receberam, Pérgamo, Esmirna, receberam essa mesma carta, mesmo que uma parte dela tenha sido endereçada, em especial, uma mensagem direta àquela igreja. Todas elas tomaram conhecimento do que o livro de Apocalipse fala a respeito das outras igrejas. E também do restante que nós temos aqui nesses outros capítulos do livro de Apocalipse. E é interessante, mais uma vez, nós entendermos ou percebermos o contexto ali daquela igreja, naquela cidade. Pérgamo, naquele tempo, era um centro político e econômico bastante forte. Não tanto quanto Éfeso e Esmirna, que eram cidades também grandes e pomposas naquela época. A cidade era conhecida por fabricar ungüentos, vasos e pergaminhos. A palavra pergaminho vem de Pérgamo. Eles faziam lá esses pergaminhos, chamados de carta pergamena. Era um material produzido de pele de animais, que substituía o papiro. E na cidade de Pérgamo havia uma biblioteca muito grande, mais de 200 mil títulos, que rivalizava com a biblioteca de Alexandria.
Por causa disso, ela veio a ser um centro cultural muito forte. O conhecimento ali era um conhecimento que era acumulado, aplicado e disseminado, né, por toda aquela região. Esse era o aspecto político-social, vamos dizer assim, econômico daquela cidade. Mas com relação ao aspecto religioso, nós percebemos que todas aquelas áreas ali eram áreas extremamente pagãs, né? E Pérgamo não fugia disso, mesmo porque ela recebe um epíteto, um título diferente das outras. Pérgamo é chamado de trono de Satanás. Em 29 a.C., levantaram um templo dedicado a Augusto, né, e a deusa Roma, onde a adoração tanto à deusa Roma como ao imperador era desenvolvida ali. E por causa disso, aquela cidade se tornava um centro religioso principal da Ásia Menor no culto ao imperador. E é interessante porque atrás da cidade, é por isso que ele chama de trono de Satanás. A gente vai perceber isso porque não só pelo aspecto físico, mas pela característica da cidade, por ser extremamente pagã. A imoralidade, a licenciosidade e principalmente o paganismo era uma coisa muito forte. Parece que ali, com relação aos cristãos, por causa do culto ao imperador, a coisa se tornava mais violenta, mais opressiva. Atrás da cidade havia uma colina, né, com formato de trono. E ali, naquele local, né, existiam vários templos e altares de vários deuses. Aquela cidade era conhecida pela adoração não só do imperador, a deusa Roma, mas também eles erigiram um templo a Zeus. Zeus era o deus todo-poderoso dos gregos, né, o pai dos deuses. Um templo também a Atena, deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, da estratégia, das artes, da justiça e das habilidades. Dionísio tinha um templo ali, a adoração também a esse deus era muito forte. Dionísio é o deus do vinho, também conhecido como deus da dissolução. Entre os romanos esse deus era chamado de Baco, daí vem Bacanal. Bacanal era uma festa religiosa, onde as pessoas se embriagavam, e a partir dessa embriaguez, que se dizia que eles estavam possuídos pelo deus, né, eles faziam todo tipo de imoralidade e perversão. E por último, ali também naquela cidade, havia um culto a Asclépio, que era o deus da medicina e da cura. E por causa disso, muitas pessoas eram atraídas ali para Pérgamo, por causa dessa adoração a Asclépio, o deus da medicina. É interessante que Zeus e Asclépio, eles tinham um título, eram chamados Zeus Sóter e Asclépio Sóter, quer dizer, o Salvador. Esse era o contexto em que a igreja de Pérgamo, os crentes de Pérgamo, estavam vivendo ali. Além disso, eles erigiram um altar dedicado a Zeus, com uma base imensa, de 240 metros acima do nível da cidade. E por causa dessas características, aquela cidade era uma cidade extremamente paganizada. É interessante que o culto a esses deuses, o culto da antiguidade, aos deuses gregos, eles sempre estavam atrelados à promiscuidade, à prostituição e a coisas relacionadas à imoralidade sexual. Mas não para por aí. Ali também, naquela cidade, outros templos foram dedicados aos imperadores Trajano e Severo. Diante da idolatria daquela cidade, era quase que insuportável a vida dos cristãos ali naquela cidade. A recusa dos crentes ali em se comprometerem com a idolatria do lugar levava-os à ridicularização. Eles eram chamados de infiéis com relação a Roma, eram escarnecidos, acusados de sedição, perseguidos e até assassinados, muitas vezes, como acontece aqui com Antipas, que o texto do o versículo 13 do capítulo 2 fala dessa testemunha fiel. E nessa cidade havia muitas festas religiosas pagãs em honra aos deuses. E os crentes que não participavam dessas festas, porque muitas delas estavam atreladas a esses deuses,
e a profissão, o ofício, né, que determinadas pessoas, grande parte daquelas pessoas estavam envolvidas. Então, por não participarem disso, muitos crentes eram colocados de lado, perdiam seus negócios, perdiam seus empregos e diziam a respeito dos cristãos que eles eram considerados indignos de viver ali, naquele lugar. Esse é o contexto da igreja de Pérgamo, dos crentes ali, naquela região. E aí nós temos essa carta. Nós temos aqui uma carta endereçada à igreja e ao pastor daquela igreja. E no verso 12, nós temos essa indicação: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós já falamos aqui de forma recorrente a respeito por que ser endereçada ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? Nós já vimos isso. São os pastores, aqueles que estavam à frente da igreja. E é por isso que é bom a gente lembrar. Por quê? Porque esses homens eram responsáveis, os líderes da igreja, os presbíteros, os pastores da igreja, são responsáveis pelo rebanho de Deus. É por isso que a carta vai para eles. Eles são responsáveis diante de Deus da sua igreja. Nós vimos isso lá na última vez, que fizemos menção a Esmirna e apresentamos um texto de Pedro, capítulo 5, da primeira epístola, que fala que o Senhor Jesus vai vir buscar o seu povo, vai vir tomar da mão dos seus pastores, das suas ovelhas, e vai entregar a eles uma coroa, a recompensa do trabalho que eles desenvolveram, da fidelidade deles no seu ministério. É por isso que a carta é endereçada ao pastor, porque ele é o responsável. É dali que sai a mensagem do Evangelho. É dali que sai a instrução da palavra de Deus. Ele é o instrumento dele, ele é embaixador de Cristo. Ele é responsável diante do Senhor pela igreja. E essa responsabilidade o Senhor sempre toma da mão daquele ao qual ele estabeleceu. A gente vê isso lá no Éden. O homem e a mulher, o homem é a autoridade, a mulher está debaixo dessa autoridade do marido, e aí ela dá ouvidos a Satanás. Deus chama quem para prestar contas? Ao homem. Porque ele era o responsável por aquela família. Era ele que deveria ter tomado a frente, não tomou. A mesma coisa aqui. O pastor é o responsável. Abram Atos, capítulo 20. Mais uma vez esse texto. É bom nós lembrarmos disso. Atos, capítulo 20. Versos de 28 a 23 a 30. O apóstolo Paulo, saindo daquela região ali de Éfeso, e ele manda chamar os presbíteros, os pastores da igreja, que estava ali em Éfeso, e diz assim, no verso 28 em diante: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A responsabilidade dos presbíteros da igreja, são dos pastores da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo chama: olha, depois que eu for embora vai acontecer isso. E vocês precisam pastorear o rebanho de Cristo. Vocês precisam cuidar dessas ovelhas. Porque vão vir de fora e vão sair de dentro da igreja também. E vocês não podem permitir isso. Os pastores são responsáveis diante de Deus pelo seu rebanho, para transmitir a palavra de Deus. Eles são responsáveis para cuidar do rebanho e também para a disciplina. A disciplina é responsabilidade da liderança. São eles que disciplinam os crentes faltosos diante do Senhor. E esse é o contexto aqui. O contexto aqui é um contexto de disciplina da igreja. Nós vamos ver isso. E aí ele continua nesse verso 2, nesse início: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mais uma vez, nós estamos vendo aí
na auto-identificação de Cristo, na visão que João tem do Cristo glorificado, determinadas características que estão associadas à mensagem e a cada uma daquelas igrejas. Aqui nós estamos vendo que espada afiada em seus gumes significa juízo, referência à palavra de Deus, mas referência ao juízo, à destruição que essa palavra traz. Jesus luta contra os seus inimigos não com armas materiais, mas com a espada da sua boca. É essa espada que executa o juízo de Deus e destrói as obras do maligno. E essa imagem que nós temos aqui, lá no verso 16, desse mesmo capítulo, diz assim: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso não somente aí, mas também Apocalipse, capítulo 19, verso 15. Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Lá no verso 15 ele diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O texto que nós lemos, texto de Isaías, capítulo 11, verso 4, é um texto que mostra o reinado de Cristo. E nesse reinado, no verso 4, ele diz que ele vai julgar com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará os perversos. Nós percebemos que essa imagem aqui, ela se refere à palavra de Deus, mas se refere à palavra como juízo, como aquela que vem para julgar, como aquela que vem para destruir. Mais uma vez, nós temos aqui a imagem de Jesus Cristo como juiz, pois é Ele que traz a espada que sai da sua boca. E essa imagem é uma imagem do poder irresistível do julgamento divino. Nesse caso aqui, nós temos uma palavra de juízo também para aquela igreja, representada aqui, pela espada afiada de dois gumes. Como é normal em todas as cartas, Jesus começa falando sobre aquilo que é positivo, aquilo que é louvável no meio daquela igreja ou com relação àquele pastor. É interessante porque há uma dificuldade aqui. Eu sinto que tem uma dificuldade aqui. Que dificuldade é essa? Essa mensagem é endereçada para o pastor da igreja, toda vez na segunda pessoa. E muitas vezes a gente pensa que essa mensagem está sendo endereçada para a igreja. Está sim sendo endereçada para a igreja. Mas na pessoa do pastor. É na pessoa do líder. Quem está sendo repreendido aqui é a igreja, mas é principalmente o seu pastor, porque é ele o responsável diante do corpo de Cristo, diante do rebanho. A responsabilidade dele é muito grande. É uma responsabilidade, às vezes, que a gente não tem noção, até mesmo nós, pastores, não temos noção da responsabilidade que é cuidar do rebanho do Senhor. E aqui nós vemos isso, é o Senhor dirigindo a sua palavra a este homem. É esse homem que tem falhado, e consequentemente a sua igreja. Porque ele deve ser o principal na igreja. Não porque é o melhor, não é isso. Mas porque ele é quem traz a palavra do Senhor, ele é o embaixador de Cristo. E aí ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez, Jesus demonstra com essas palavras claramente que sabia, ele conhecia a dificuldade do seu povo, ele conhecia a realidade daquele pastor, daquela igreja ali, no contexto em que eles estavam vivendo. E a palavra que conhecer, como eu já falei, é uma palavra que demonstra, que dá a ideia de alguém que sabe a respeito de tudo. Ele sabe a respeito de tudo o que está se passando, ali. Ele conhece a dificuldade daquela igreja.
Ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, em que moras, em que resides. É interessante que essa palavra no original tem esse sentido mesmo, né? Habitar, morar. Mas metaforicamente, essa palavra aqui no original, ela é usada para expressar a influência dos poderes divinos sobre o homem. Geralmente assim, os deuses habitam o coração do homem. É essa a ideia. Geralmente quando se usa essa ideia de habitação, quer dizer, de controle de um poder divino, era essa palavra aqui que era usada no original. E não é à toa, né? A influência que aquele lugar exercia na vida daquela igreja e na vida daquelas pessoas ali. Por quê? Porque os crentes de Pérgamo estavam vivendo em meio a total paganismo e, consequentemente, a imoralidade. O paganismo leva à imoralidade. Isso é uma coisa clara, né? O paganismo vai levar, consequentemente, à imoralidade. E mais ainda na cultura grega, no culto grego, na cultura greco-romana, na religião greco-romana. Imoralidade e culto pagão estavam muito ligados. E é interessante que o envolvimento, o contato com essas coisas poderia levar aquela igreja ali, aqueles crentes, à apostasia ou à tolerância com essas práticas. Esse foi o problema dessa igreja. Tolerar isso dentro da igreja. E é o que parece acontecer aqui, não somente com aquele pastor, mas com aquela igreja. O Senhor Jesus está chamando aquele lugar de trono de Satanás. E não é à toa, não é somente porque a cidade tinha um aspecto como esse, de um trono, né? Mas porque a influência pagã, a influência do diabo ali era muito grande. A influência do paganismo, a imoralidade era extremamente exacerbada naquele lugar. Não diferente dos outros lugares, mas parece que ali, como centro religioso pagão, como o culto ao imperador ser algo tão importante, os cristãos sofriam uma pressão maior e uma opressão maior vinda do reino das trevas. E é nesse contexto que ele exalta aquele pastor e aquela igreja. É nesse contexto que ele observa a fidelidade, a virtude daquele homem em conservar diante de tanta podridão, diante de tanta imoralidade, diante de tanto paganismo, diante de tanta superstição, conservar, melhor dizendo, o seu nome, o nome de Cristo. Quer dizer, continuar firme. Aquela igreja, aquele pastor estavam firmes. Eles não negaram a fé. Apesar de serem cercados por essa imoralidade, pelas pressões que vinham sobre os crentes para negarem a sua fé. Não somente as festas religiosas, o contato social, porque os crentes ficavam de lado. Não somente a obrigação de se conformar ao culto ao imperador, reconhecer o imperador como Senhor, e cada dia mais isso ia se tornando obrigatório, a dificuldade ali cada dia mais aumentava, e muitos, por causa, com o perigo da própria vida, estavam ali num contexto muito perigoso, muito danoso, em todos os lados, não somente do dano físico, mas também pela influência moral e espiritual que aquela cidade exercia. Eles continuavam firmes. E muitos deles ali vieram do paganismo, eles tinham familiaridade com essas coisas, mas permaneciam firmes na sua fé. A gente sabe que ali a carta aos Hebreus, a gente percebe que houve uma evasão da igreja. Muitos abandonando a fé por causa da perseguição.
Lá em Hebreus capítulo 10, verso 34, a gente vê claramente isso. No capítulo 6 também de Hebreus 4, capítulo 4, capítulo 6. A gente vê claramente isso, a igreja, muitos apostatando no meio da igreja, muitos abandonando a fé por causa da perseguição. Não é o caso aqui. Não é o caso. Parece que aquela igreja como um todo, né, com algumas exceções, a gente vai ver, permaneciam firmes. Eles eram fiéis. Eles não negavam a sua fé para salvar as suas vidas. Confessavam o nome de Cristo. Permaneciam firmes. E não só com relação à confirmação, mas com relação à vida. Não era só proferindo palavras. Não era só se dobrando intelectualmente ao paganismo, mas também era com a vida e com comportamento. Eles estavam andando nos mesmos passos que Jesus. Ele diz aqui: no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós não sabemos quem é essa pessoa aqui. Existem algumas conjecturas, algumas hipóteses, mas não se sabe ao certo quem é. O que se tem a certeza é que ele era um homem firme. Foi um homem firme, foi um homem que morreu por causa do Evangelho e provavelmente por causa de uma sentença judicial das autoridades locais por recusa a adorar, a se dobrar ao culto ao imperador. E a igreja estava ali naquele contexto. E era nesse contexto de perseguição, de morte, de aperto, que eles continuaram firmes. Às vezes a gente não tem, eu por exemplo, às vezes quando estou lendo essas coisas, a gente não tem a dimensão do que isso significa. Mas se nós pararmos para pensar e olhar na nossa realidade hoje, nós olharmos com olhos assim, mais críticos, nós vamos ver como nós somos influenciados pelo mundo. Como as nossas igrejas, muitas delas liberais, estão e nós nem percebemos, por causa da influência da ideologia, da filosofia que Satanás impõe sobre aqueles que são seus. E muitas vezes a igreja embarca, sem perceber, nessa realidade. Lá no finalzinho do verso 13, ele repete: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Então parece que aquele momento ali era um momento de ebulição, era um momento difícil, era um momento de perseguição, ao ponto de muitos, como Antipas, morrer por causa do Evangelho. E aí ele repete: onde Satanás habita. E é interessante essa repetição. Por quê? Porque ela aumenta a noção que nós temos da influência satânica, da influência pagã, imoral, podre, espiritualmente falando, que aquela região exercia e representava. Era como se nós vivêssemos numa Amsterdã. Eu não sei se alguns conhecem, eu nunca estive lá. Eu não sei se alguns conhecem a fama daquela cidade. É como se nós estivéssemos ali, vivendo ali, nesse contexto. Era mais ou menos isso. Se não for pior o que acontecia. Diante de tudo isso, eles conservavam o nome de Cristo e eram firmes em sua profissão de fé. Assim, conservas o meu nome. Eles mantinham uma identidade cristã. Isso significa nome. Nome significa identidade. Eles mantinham uma identidade cristã. Não era somente a fala, mas eles viviam como verdadeiros crentes. Num mundo como esse, como o nosso, como aqueles em que eles estavam vivendo ali. Eles permaneciam firmes e não negavam a fé. No verso 14, agora nós temos uma reprimenda àquela igreja, ou melhor, àquele pastor. Ela diz assim, a Escritura: tenho todavia contra ti algumas coisas.
Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O problema daquela igreja está aqui, o problema daquele pastor está aqui. A despeito de tudo, da fidelidade, a despeito da firmeza, da oposição que eles faziam com relação ao mundo, não somente pagão, mas com relação à imoralidade, eles eram indesculpáveis nesse quesito. Eles se acharam culpados diante do Senhor. Aquele pastor, não é porque ele era fiel num aspecto, e o Senhor reconhece isso na vida daquele homem e na vida daquela igreja. Não era por isso que ele era desculpável. Pelo contrário, ele era digno de reprovação naquilo que ele ou que aquela igreja pecava. E o que eles estavam pecando ali? No que eles estavam pecando? Eles estavam negligenciando a disciplina e a repreensão daqueles que viviam de forma imoral dentro da igreja e daqueles que incitavam a imoralidade e o paganismo. É interessante porque o contexto aqui demonstra que havia alguns crentes que atendiam às festas pagãs e participavam consequentemente das imoralidades subsequentes a estas festas. E nós podemos entender, perceber que essas práticas eram práticas semelhantes às que haviam ocorrido em Israel no tempo de Balaão. Não é à toa que ele cita Balaão aqui. Se nós pegarmos lá Números, capítulo 25, Números, capítulo 25. Verso 1 e 2. Nós vamos ver a menção que é feita a Balaão e a semelhança do que estava acontecendo ali naquela cidade. Algumas pessoas estavam sustentando a doutrina de Balaão, que ensinava ao quê? A Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para pecarem. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E aí não é só prostituição física, não. É casamento também. O contexto aí não é só de prostituição, adultério, fornicação, não. É de casamento também. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Lá em Números capítulo 31, verso 16. Números 31, 16. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: eis que estas, quem essas? Que as mulheres moabitas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Essas mulheres incitaram os seus maridos a práticas pagãs. Ali o texto não estava envolvido somente a prostituição, também a práticas sexuais ilícitas. Eu não sei quais são, e também não precisamos saber quais são ali. Mas nós entendemos que não é somente essas coisas que foram incitadas entre o povo de Israel, mas o casamento também. A palavra prostituição ali tem esse sentido. Eles foram incentivados a casarem com essas mulheres e a praticarem aquilo que elas praticavam nos seus deuses com a sua adoração. Para nós entendermos melhor o que isso significa, a gente precisa saber quem é Balaão. A história de Balaão, acho que muitos aqui conhecem, alguns podem até não conhecer. Balaão foi um homem contratado por Balaque, e nós não sabemos ao certo, parece que ele era um profeta que tinha acesso a Deus. E a Escritura não explica como isso funciona. Mas ele foi contratado para Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, que estava caminhando em direção àquela região. E por onde eles caminhavam, por onde eles passavam, vindo do Egito, eles destruíam tudo. E matavam e conquistavam determinados povos. E por que isso? Por causa da ordenação divina. Israel era a vara de Deus contra essas nações
impiedosas e pagãs. E Balaque fica com medo e contrata Balaão. E Balaão tenta amaldiçoar o povo, mas toda vez que ele sobe uma colina e vê o povo de Israel, ele não consegue fazer isso, porque Deus diz para ele não fazer isso, porque Israel era povo do Senhor. Então o que ele faz? O que Balaão faz? Ele usa da própria lei de Deus para amaldiçoar o povo. Eu me lembro de Daniel, aqueles seus inimigos que não acharam nada que condená-lo, e aí procuraram na lei do Deus deles, do Deus Javé, alguma coisa que pudesse condená-lo diante do rei da Babilônia. E o que Balaão faz? Como nós vimos aqui, ele incentiva o casamento misto entre os israelitas e as mulheres moabitas, e instrui essas mulheres a iniciarem seus esposos no culto a Baal Peor. Por quê? Porque dessa forma o povo seria massacrado. Por quê? Por Deus. Deus iria amaldiçoar o seu povo. Por quê? Por causa do pecado. Porque se não fosse dessa forma, jamais poderia trazer Balaão, qualquer outro, trazer qualquer maldição sobre o povo de Deus. Então o que eles fizeram? Vamos fazer esse povo pecar contra o Deus deles. Porque aí a ira do Senhor virá sobre eles. E essa foi a estratégia. Os israelitas foram convidados a participar de ritos pagãos da fertilidade que aquele povo ali moabita praticava, e as mulheres seduziram os seus maridos, os homens israelitas, a atos sexualmente ilícitos e imorais. É por isso que ele está dizendo aqui, e a gente vai entender quem são esses. No meio da igreja existiam pessoas como Balaão. E não só isso, mas também a comida sacrificada a ídolos. Ele diz aqui, onde está o trono? Ou melhor, verso 14, tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a armar ciladas para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E comer coisa sacrificada ao ídolo aqui, tanto pode ser aquela carne comprada no mercado, quanto aquela que as pessoas comiam nas festas religiosas ou nas festas pagãs gregas. Porque toda festa pagã grega era dedicada a um deus. E ali, aquela comida que era servida era oferecida àquele deus. E isso se dava muitas vezes dentro do templo. Nós vemos o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios falando sobre isso, Carne sacrificadas a ídolos, vendida no mercado. O que o apóstolo Paulo diz? Não pergunta, compra. Não vai perguntar. Se você souber que é carne sacrificada, não come. Mas você não tem necessidade de perguntar. Porque essas coisas são de Deus. Todas essas coisas foram criadas por Deus. Não há nada de errado se comer carne. E aí nós vemos o apóstolo Paulo falando, vamos pegar 1 Coríntios capítulo 10, para ficar mais claro. Mesmo que esse não seja o tema que está sendo desenvolvido aqui, a gente vai fazer um paralelo com isso, mas para nós entendermos o que a palavra de Deus está dizendo a nós hoje, nós precisamos entender isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 25 a 31, diz assim: comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiser dizer, comei tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, não sua, mas a dos outros. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A carne que era vendida no mercado, muitas delas eram carnes oferecidas aos ídolos. Eles ofereciam aos ídolos e colocavam para serem vendidas. E o crente não tinha que ficar, essa carne é sacrificada aí, não, ele não tinha que fazer isso. Ele não tinha necessidade de fazer isso. Se estava sendo vendido no mercado, ele comprava. Se ele fosse convidado para comer na casa de alguém, ele comia. Mas se alguém dissesse, carne sacrificada, ele deveria se evitá-la. Por quê? Não por si, mas por outros.
pela consciência dos mais fracos. Mas no segundo caso, o apóstolo Paulo, a palavra proíbe comer carne naquelas festas organizadas com esse propósito, nos templos pagãos, para honrar os deuses. Fazer isso seria idolatria, e você estaria pecando contra Deus, porque você estaria participando da adoração daquele Deus. Por mais que você tivesse consciência de que o Deus não fosse nada, você estaria participando daquele culto. Então você estaria participando daquela idolatria. É o que Paulo diz no capítulo 1, capítulo 8, da primeira carta, no verso de 7 a 13, capítulo 8 de 1 Coríntios. Diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Verso 8, não é a comida que nos recomenda Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzido a participar de comida sacrificadas a ídolos? Verso 13, por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E lá no capítulo 10, verso de 14 a 33, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E lá no verso 20, ele diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo, quando vem falando do envolvimento daquelas pessoas ali com a comida sacrificada a ídolo, ele começa de uma progressão até mostrar, a chegar ao final e dizer assim: olha, se você está comendo comida sacrificada a ídolo no templo, participando dessas festas, você está se envolvendo com a idolatria pagã desses povos. Você está sendo idólatra, você está pecando contra Deus, não somente contra a consciência do seu irmão, mas contra o próprio Deus. E parece que essa era a situação em Pérgamo. Parece que algumas pessoas viviam dessa forma, e não só viviam, mas parece que elas ensinavam e influenciavam as outras pessoas a terem o mesmo comportamento. Mesmo porque essas festas pagãs, elas representavam grande parte da vida social daquela região. Ficar fora dessas festas era perder status, emprego, negócios, é ser considerado como um excluído. E muitos ali diziam assim: podemos participar dessas festas pagãs sem deixar de ser fiéis a Cristo, desde que a pessoa não reconheça a existência desses supostos deuses. E dessa forma, esses se envolviam no paganismo, na idolatria presente ali naquela região. Mas ele não fala somente desses, de Balaque, da doutrina de Balaque, como também dos nicolaítas. E provavelmente, como nós já falamos, os nicolaítas vamos dizer assim, era uma seita, um grupo de pessoas que seguiam praticamente a mesma cartilha da doutrina de Balaão. Esse grupo se caracterizava pela imoralidade, pela participação em comer alimentos sacrificados aos ídolos e pela perversão da verdade. Eles seguiam a mesma doutrina de Balaão. E quem é ou quem são os Balaões ou os Balaãos na igreja? São aqueles que promovem a liberdade quanto à idolatria e à imoralidade, a moda do mundo. São aqueles que promovem essas coisas dentro da igreja. Esses são os Balaãos, os Nicolaítas, os Balaques, esses que querem viver dentro da igreja, aos moldes do mundo, que querem conciliar
a vida carnal, a vida mundana, com a vida dentro do corpo de Cristo. Eu me lembro, eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. Eu me lembro, e aí nós vamos entender o que isso significa. No meu tempo de seminário, eu conheci um bispo, tá? Robson Cavalcante. Ele é escritor. Ele era da igreja presbiteriana, se eu não me engano, e foi para a igreja anglicana. Ele era considerado cristão. Ele era um escritor, era professor de sociologia da PUC, no Recife. E ele apregoava em um de seus livros, eu sei porque eu li esse livro, não todo, eu li de um colega de seminário que se adaptava às ideias dele, que dizia que o sexo antes do casamento, entre duas pessoas, entre dois noivos que estão às portas do casamento, se eles forem maduros, eles podem ter esse tipo de comportamento antes do casamento. Seria lícito isso acontecer. Era o que ele dizia. E não só esses, mas muitos que pregam a legitimidade do divórcio entre os crentes, porque o divórcio, à exceção do adultério, o divórcio por qualquer motivo que não seja a infidelidade conjugal, leva o quê? Ao adultério. E muitos pregam a legitimidade do divórcio entre os crentes, do casamento misto e muitos outros ensinos liberais. Essas são doutrinas de Balaão, porque estão ensinando os homens a se prostituírem dentro da própria igreja. E nós poderíamos dar outra característica desse grupo numa visão moderna. São aqueles que apoiam práticas ecumênicas dentro da igreja, ou que participam de festas pagãs católicas e até mesmo querem trazer isso para dentro da igreja com uma roupagem cultural. Quem são esses? Aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Sustentar a doutrina de Balaão seria todo aquele que vive práticas mundanas e imorais e ensinam outros a viverem dessa forma. Agora, olha o que a Escritura está dizendo a respeito desse pastor e dessa igreja, nesse caso. Portanto, arrepende-te. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha que interessante. Eles chamam o pastor e aquela igreja a se arrepender. A se arrepender de quê? Qual é o pecado deles? Se quem vive ou sustenta a doutrina de Balaão são algumas pessoas que não eles, que não esse pastor e que não muitos da igreja. Qual é o pecado? O pecado daqueles homens, o pecado daquele pastor, daquela liderança, é que ele deveria ter disciplinado seus membros faltosos, ele deveria ter corrigido, ele deveria ter advertido essas pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. E parece que aquele pastor, ele não percebe, ele não tem consciência da atitude comprometedora em não usar a disciplina, em não advertir, em não chamar o pecador ao arrependimento, aqueles que sustentam, aqueles que têm uma vida mundana e imoral dentro da igreja, aqueles que ensinam essas coisas, aqueles que pregam determinadas coisas relativas a essa, a importância que é de chamar a atenção, de disciplinar, de até mesmo excluí-los. Ao contrário da igreja de Éfeso, que era intolerante ao erro, a igreja de Pérgamo era tolerante e liberal. Eu não sei, às vezes, o que acontece, às vezes é medo. Né? Eu vou dizer que a gente sente mesmo. A liderança muitas vezes sente medo. Não é fácil confrontar as pessoas. Tá? Mas olha que discrepância aqui. Eles estavam... aquele pastor estava em vias de ser morto pela causa da sua fé. Ele permanece fiel. Mas dentro da sua igreja ele não tem capacidade
de chamar a atenção, de permitir que essas coisas continuem, de chamar a atenção daquelas pessoas que estão vivendo de uma forma imoral, de uma forma ilícita, misturando o paganismo com as coisas santas. É isso que está acontecendo aqui. E o Senhor Jesus chama aquele pastor e aquela igreja a se arrepender da atitude liberal de alguns culpados da igreja, e discipliná-los. Ele chama a responsabilidade daquele pastor e diz que ele está em pecado por causa disso. Trazendo em miúdos, qual seria o pecado daquele homem? Permitir que aquelas coisas continuassem, não reprovar os que assim viviam, não fazer oposição direta, não discipliná-los, e provavelmente o que se exige dele aqui é que ele fosse um atalaia. Ele estava deixando de ser um atalaia no meio da igreja. Abram aí Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Olha o verso 8. Verso 7 diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar ao perverso seu caminho, morrerá esse perverso da sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Olha que interessante aqui nesse contexto. Lá no verso 11 ele diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos. Olha o verso 14. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Sabe o que está acontecendo aqui naquela igreja? Aquele pastor e aqueles irmãos estão privando esses que estão vivendo de forma iníqua de serem restaurados pelo Senhor. Eles estão privando esses, por quê? Porque não estão os advertindo, não estão os disciplinando, não estão agindo como Deus quer que ele haja no seio da igreja. Vendo o erro e chamando a atenção, chamando a disciplina, chamando ao arrependimento. E esse era o pecado daquele homem, daquela igreja. O Senhor está dizendo assim: se arrepende. Olha que interessante aqui. Ele diz assim: arrepende-te, senão venho a ti, sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É interessante essa linguagem aqui. Ele vem ao pastor, mas vai pelejar contra eles. E o que eu entendo aqui é aquilo que eu acabei de falar. O Senhor, ou melhor, esse homem está privando, provavelmente, essas pessoas de serem confrontadas com o pecado dela e se arrependerem. Ele era responsável. Ele, como anjo do Senhor, como estrela, como ele é citado lá no primeiro capítulo, ele deveria brilhar a imagem de Deus. E ao ler esse texto aqui, nesse verso 16, parece que tudo dependia da ação daquele pastor em disciplinar aqueles crentes, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. Olha o que o texto diz: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Parece não estar claro isso aqui, mas se ele se arrependesse, há uma condicional aqui: o julgamento não viria. Então, provavelmente, a gente pode pressupor que se aquele homem
assumisse o seu papel, se aquela igreja assumisse o seu papel de disciplinar aquelas pessoas, o juízo de Deus não viria. Não sei se eles seriam poupados ou se aquelas pessoas iriam se arrepender, mas o juízo de Deus naquela igreja dependia exclusivamente da atitude firme daqueles homens, daqueles líderes, em mostrar o erro, em apontar o erro, em reprovar aqueles que viviam daquela forma. Abram em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 a 32. É o que nós vemos aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versos de 30 a 32. Ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, se vocês julgassem, se vocês resolvessem o problema de vocês aí, não haveria necessidade do Senhor trazer o seu juízo sobre a igreja. Mas quando Ele traz esse juízo sobre a igreja, é para vocês não serem condenados com o mundo, para vocês não se perderem. E provavelmente é o que está a acontecer aqui em Pérgamo. Ele diz assim: venho a ti sem demora. Era um juízo iminente. Ele iria destruir aqueles que persistem em suas práticas mundanas dentro da igreja, que sustentam esse tipo de doutrina. Ele ia levar a cabo a sua condenação contra aquelas pessoas. Agora não pensem que é somente aquelas pessoas que iriam sofrer. Não, toda vez que acontece pecado no meio do povo de Deus, todo o povo sofre com o juízo de Deus. E é isso que nós vemos na igreja, na Escritura, ali tanto no Velho Testamento quanto no Novo, mas principalmente no Velho. Acã e todas as outras atitudes de rebeldia que o povo cometia, muitos morriam, outros eram afetados. Muitos dos seus parentes eram dissipados, eram mortos. O sofrimento, a dor daqueles que foram embora. E muitos até entravam de gaiato, porque embarcavam no mesmo comportamento, tomavam partido errado, e o juízo vinha sobre eles. E principalmente isso acontece quando existe omissão da parte de alguns. Ele diz que vai pelejar com a espada da sua boca. Isso significa o juízo destruidor do Senhor, o julgamento divino. Aquela igreja seria visitada por Deus em juízo por causa da omissão dos seus líderes, porque eles deixaram de fazer o que deveriam fazer. Eles foram fiéis, mas permitiram que essas coisas acontecessem na igreja. Eles estavam vendo o padrão pagão, o padrão imoral de muitos crentes, e ao invés de cortarem isso, disciplinarem, chamarem a atenção, porque essas coisas contaminam toda a igreja, eles se calaram. E aí a palavra de Deus está dizendo que eles pecaram. Eles estavam em pecado por causa disso. E aí o verso 17, ele termina assim, com aquela frase típica no final de todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você lembra que no começo eu falei que, é lógico, quando você faz uma leitura de um livro, você tem duas perspectivas. Você tem a perspectiva textual, tá? Aquela perspectiva em que você desenvolve a argumentação você interpreta a partir do texto e da sequenciação desse texto. E você tem aquela interpretação do livro como um todo. Os capítulos, os apêndices, tudo isso faz parte de uma interpretação. Principalmente quando a gente está interpretando a história. Essas coisas são relevantes. Eu não sei se vocês têm o hábito, eu não tenho esse hábito, mas de ler romance. Em cada capítulo ali
Se você for olhar a obra como um todo, ele tem um lugar especial na interpretação mais macro daquela obra. Você lembra que eu disse no início? Parece que o livro de Apocalipse é o final, e no início nós já temos essas advertências à igreja, como se Deus estivesse falando nessa visão macro. Olha, a igreja precisa se purificar, a igreja precisa se santificar. Em quê? Nisso, porque o juízo é chegado. É esse verso aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma chamada à obediência, ao arrependimento. Na realidade, ele está fazendo menção àqueles que têm capacidade para ouvir. Ele está dizendo assim para a igreja: vocês são o povo meu, que são meus filhos, ouçam e obedeçam. Arrependam-se do seu pecado antes do juízo final, antes da consumação de todas as coisas. É isso que ele está querendo dizer. Escutem a minha voz, porque as consequências serão trágicas. E nós vamos ver as consequências mais adiante, no livro de Apocalipse. Lá no final, onde Satanás, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e todos aqueles que não se dobraram ao Senhor, aqueles que não reconheceram o Senhor Jesus na sua vida, como o Senhor das suas vidas, e aqueles crentes nominais que estavam dentro da igreja, mas viviam como pessoas mundanas, esses serão lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. E aí ele diz assim: ao vencedor. Vencedor de quê? Vencedor de quê? Nesse contexto, essa vitória está relacionada ao comportamento de obediência deles na chamada à disciplina. Aquela igreja se tornaria vencedora se ela agisse daquela forma, porque é nisso que o Senhor Jesus está chamando a atenção, em particular daqueles crentes. Eles iriam se tornar vencedores se não permitisse, aquele pastor iria se tornar um vencedor se não permitisse que determinadas pessoas ali no seio da igreja estivessem desviando outras, ensinando doutrinas que são doutrinas espúrias, imundas, semeando a imoralidade, o paganismo e o erro no seio da igreja. Eles seriam vencedores se fizessem isso. Se agissem de conformidade com a vontade do Senhor na igreja, advertindo esses crentes, disciplinando, confrontando eles com o seu pecado e até mesmo excluindo esses da igreja, como nós vemos lá em Éfeso, lá no capítulo 2, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eles, ali a igreja de Éfeso fez isso, e era isso que Pérgamo precisava. Percebam que o juiz de toda a terra, o juiz vingador, dependia somente dessa questão, para que os juízos não viessem sobre aquela igreja. E é o que eu disse anteriormente. Se não houvesse mais a tolerância com relação ao pecado e repúdio à prática da imoralidade dentro daquela igreja, ela não seria visitada com o juízo de Deus. E aí ele diz assim no final: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui são figuras do reino de Deus e da vida eterna. O maná escondido faz menção ao maná que ficava na Arca da Aliança, e por ficar na Arca da Aliança, ele estava escondido aos olhos dos homens. E alguns comentaristas fazem uma comparação, dizendo que para os incrédulos
esse maná que é Cristo está escondido, como o maná da Arca da Aliança estava escondido, mas disponível àqueles que depositam a sua fé no Cristo, que representa quem? Esse pão da vida, escondido para os homens, mas revelado para a sua igreja. E a pedrinha branca, há muitas interpretações, mas uma delas é que o peitoral do sumo sacerdote tinha 12 pedras, e cada uma delas apresentava o nome da tribo de Israel. E na antiga dispensação, o nome Javé estava escrito na fronte do sumo sacerdote, para indicar que ele era consagrado ao Senhor. E é isso que essa imagem quer dizer. É que aquelas pessoas iriam ser consagradas, os vencedores seriam consagrados a Deus. Os crentes que iriam receber essa promessa. A palavra de Deus está dizendo que eles seriam consagrados, seriam possessão de Deus. Porque receberiam sobre si o nome de Cristo, o nome pertencente a Cristo. Queridos, o que nós estamos vendo aqui? Quando nós começamos a falar sobre esse texto, nós fizemos menção que muitas vezes nós vamos olhar e vamos nos ver, ou como igreja, ou como indivíduos. O que tem acontecido nas nossas igrejas hoje é a representação do que nós temos visto aqui. Muitas igrejas ditas evangélicas têm sustentado essa doutrina, têm se miscuído com o mundo. Tem os crentes, muitos crentes dessa igreja, não somente pregam isso, ostensivamente, mas vivem dessa forma. E não são advertidos nem pela pregação, quanto menos pelo embate, pela chamada pessoal ao arrependimento do seu pecado. Isso é muito sério, porque o Senhor Jesus está dizendo que o vencedor, aquele que permanece fiel, aquele que vai receber a vida eterna, será chamado de possessão do Senhor, vai pertencer eternamente a Ele, são aqueles que vencem o diabo no seu próprio domicílio. E essas são artimanhas de Satanás na vida da igreja. E nós, como crentes, devemos assumir essa posição, principalmente os nossos líderes. A igreja é chamada a exercer o juízo dentro dos seus próprios portões. Temos que colocar para fora essas pessoas. Essa parece uma mensagem grotesca, uma mensagem divisionista, uma mensagem que ofende, mas é a verdade. Porque é dessa forma que o Senhor Jesus determina, porque aqueles que estão no meio do povo de Deus, se dizem cristãos, e estão sustentando uma doutrina como essa, estão vivendo no paganismo dentro da própria igreja, estão vivendo e ensinando a imoralidade, a aceitação de determinadas práticas dentro da igreja, mundanas, pagãs, religiosas, estranhas à palavra de Deus. Esses devem ser advertidos, disciplinados e excluídos, se não se arrependerem. Porque se não fizermos isso, a nós vai caber o juízo de Deus. Sobre nós vai repousar essa responsabilidade. Às vezes nós brincamos de igreja, mas o Senhor não brinca com a sua igreja. De forma alguma. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. E o Senhor está chamando a sua igreja a essa responsabilidade. Antes que o final venha. E que não sobre nada. Porque o Senhor não vai tomar por inocente aqueles que se envolvem com o pecado. Aqueles que se mancham com o pecado. Aqueles que se deixam levar pela imoralidade, pelo paganismo, que muitas vezes tem entrado as nossas igrejas nessa nossa geração. Vamos orar.